Bom dia, igreja. Que a graça e a paz do Senhor estejam com todos. Convido os irmãos a abrir nossas Bíblias no livro de Efésios. Efésios, no capítulo 4, versículos de 11 a 15. Efésios, capítulo 4, versos de 11 a 15. A palavra de Deus diz assim: E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais meninos, inconstantes, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Palavra do Senhor. Bom dia para todos, inclusive para o Tiago também. Um bom dia, meu irmão. A paz esteja com você. Brincadeirinha. Deus tem me dado a graça de compartilhar com meus irmãos sobre essa ideia, entrando em águas profundas. Como eu disse uma vez, tem uns 30 anos que eu ouvi essa ideia, e essa ideia nunca saiu da minha cabeça, de entrar em águas profundas. E você sabe o que é entrar em águas profundas? Certamente todos aqui já entraram em águas profundas, fisicamente falando. Às vezes profunda até demais, né? Sua vida talvez ficou por um fio de tão fundo que você foi, não é verdade? E hoje nós queremos ficar dentro dessa ideia. A ideia de crescer. E a ideia é crescer até quando? Eu preciso crescer, mas até que tamanho eu preciso crescer? De repente, você já está satisfeito. Agora, falando mais no campo espiritual, talvez você já está satisfeito até onde você cresceu. E você acha que não precisa crescer mais, né? E é bom que nós entendamos que entrar em águas profundas, em outras palavras, é crescer na fé, é crescer espiritualmente. Então, na medida que eu cresço espiritualmente, eu entro em águas profundas. E se eu estou em águas profundas, é porque eu cresci, eu amadureci. E para entrar em águas profundas e crescer espiritualmente, você precisa entender que pássaros da mesma plumagem se agrupam. Você pode ver os flamingos,
aqueles pássaros grandes que tem um pernão, branquinhos e bem rosinhas. E eles todos juntos, é uma beleza, não é? Diz que fica assim por causa do consumo de um certo alimento, né? Não sei se você consumir esse alimento, você ia ficar rosinha também, mas com eles acontece. Mas o interessante é que esses pássaros, eles se agrupam, eles se ajuntam, porque eles são parecidos. E por incrível que te pareça, isto acontece também com os seres humanos. Nós somos como os pássaros. Nós nos agrupamos com aquelas pessoas que parecem conosco em muitos aspectos. Temperamento, alvos na vida, o esporte que pratica. Eu, pelo menos, tenho uma facilidade muito grande de interagir, de me agrupar com pessoas que gostam de esportes, em específico o futebol, né? Não precisa nem falar, né? A igreja toda pega no meu pé, né? Mas eu estou arrependendo e estou crescendo nessa área também, brigando menos com meus irmãos lá, todo sábado, lá no Lar Cristão. Então, eu tenho essa facilidade de aproximar de pessoas que praticam esporte e mais o futebol. Então, a gente tem falado que algo que me ajuda a crescer é eu receber de irmãos mais maduros e de irmãs mais maduras uma ajuda baseado na verdade da palavra de Deus para que eu cresça. E dentro desse contexto, dessa ajuda, nós chamamos de discipulado mútuo. Ou os estudiosos chamam de discipulado mútuo. O que é um discipulado mútuo? Discipulado mútuo é quando eu e um outro irmão, sempre acontece com alguém do mesmo sexo, porque isso me ajuda. Seria difícil ter esse discipulado mútuo com uma outra pessoa, né, do sexo feminino. Mas é bom que isso aconteça homem com homem, mulher com mulher. E nesse discipulado mútuo, essas duas pessoas têm o mesmo tamanho espiritual, o mesmo crescimento espiritual. Por isso é discipulado mútuo. Eu te ajudo e você me ajuda. E nós dois vamos nos escorando e nós vamos crescendo. Só que, se você ficar apenas no discipulado mútuo, e você ficar agrupado com pessoas que parecem muito com você, embora seja bom até certo ponto, mas não é de todo bom, porque essa pessoa parecida com você, essa pessoa do seu tamanho que vocês trocam ideias, informação, confissões de pecados e um vai ajudando o outro, você só vai crescer nessa proporção. E a verdade é que eu preciso, e você precisa também, de estar num relacionamento cada vez mais íntimo, espiritual, com a pessoa que é maior do que você, que ela é mais crescida. Já temos falado bastante a respeito do que Deus nos ensinou espiritualmente, dos bebês na fé, dos jovens na fé e dos pais na fé. São crescimentos diferentes, são ordem de crescimentos diferentes e nós precisamos entender isso. O que o relacionamento pessoal, o que o relacionamento espiritual, o que o relacionamento
de um discipulado. Porque, afinal de contas, Jesus disse: ide, portanto, e fazei discípulos. E quando eu obedeço essa ordem, e eu vou lá, e eu levo o Evangelho, e eu prego o Evangelho, eu desencadeio, através de uma amizade, o relacionamento que nós chamamos de discipulado. E o nome não importa. Você pode chamar de qual nome que você quiser. Isso não é mais importante o nome. O importante é esse relacionamento aonde eu recebo ajuda para mim crescer, para mim entrar em águas profundas. Porque Deus espera que cada pessoa que está nesse salão, Ele espera que nós cresçamos, desenvolvamos, que amadurecemos, que nós façamos o que Ele quer que nós fazemos com o nosso tempo, com o nosso viver diário. É ou não é? De fato é. Deus espera. Então, o que esse relacionamento, o que esse discipulado, o que esse ensino da parte de Deus vai fazer por você, se você entender que você precisa? E hoje de manhã, eu espero que você entenda que você precisa. E precisa gritantemente. E precisa urgentemente. Não é para amanhã, é para ontem. Precisamos muito. Em primeiro lugar, esse relacionamento, ele te faz entrar em águas profundas. E você pode ter certeza que se você tem um relacionamento desse, do tipo que a Bíblia ensina, você vai entrar em águas mais profundas. Você vai receber a ajuda que você precisa para você desenvolver espiritualmente. Às vezes nós falamos assim: ora para mim para que eu cresça espiritualmente, ora para mim, ora por mim. Mas você já sabe, no ponto que você chegou da sua vida espiritual, que oração sem ação não funciona nada. Só orar, mas eu não ir de encontro, o que eu estou orando, não vai mudar as coisas. De fato, a Bíblia diz que Deus até despreza a oração daquelas pessoas que não estão procurando sinceramente, honestamente, andar com Ele. Que só na hora do aperto que o bicho pega, corremos para Deus e nós oramos e ficamos espirituais. Não é assim que Deus espera. Ele espera que a gente entre em águas mais profundas com o Pai, com Jesus e com o Espírito Santo. E até mesmo com nossos relacionamentos. Esse relacionamento, esse discipulado, ele vai aliviar a sua alma. Quando você estiver recebendo esses ensinos, esses apoios, esse aprendizado que está fundamentado unicamente na palavra de Deus, aí você vai receber muito alívio para a sua vida, para o seu coração, porque esse relacionamento faz isso. É comprovado pelos pesquisadores, e você sabe disso, não estou falando nenhuma novidade para você hoje aqui, eu acho. Você sabe que quando você enfrenta situações difíceis na sua vida, complexas, sensíveis, e todos nós enfrentamos, sim ou não? Claro que sim. Então, quando a gente enfrenta esses problemas, e se você conseguir compartilhar com alguém as suas lutas, as suas dores, segundo os entendidos, é verdade, 50% dos seus problemas estão resolvidos. Pelo simples fato de você falar, de você compartilhar. Os médicos assinam embaixo, nessa visão, que 50%, quando você abre, quando você compartilha, o seu problema está resolvido. Os outros 50%, vamos conversando. Às vezes vamos te orientar a ir a um médico, às vezes te orientar a ir a um psicólogo,
Às vezes te orientar, conversar com um irmão que passou os mesmos problemas que você passou. Por ele ter passado, por ela ter passado, ele e ela pode te ajudar muito mais que eu, que ainda não passei por esse problema. E a gente usa essa sabedoria de pôr você em contato com pessoas que passaram aquele mesmo problema. E você vai receber um grande alívio. Esse relacionamento do qual eu estou descrevendo, que Jesus ensinou que nós devemos ir e relacionar com as pessoas nessas bases, e de fazer discípulo, ele vai te energizar. Você se sente às vezes sem energia? Fala a verdade. Se eu pedisse para levantar a mão, quem se sente às vezes sem energia? Eu tenho quase absoluta certeza. Eu nem pedi, uma pessoa já levantou, mas aguenta a mão aí. Eu não vou pedir. Sabe por quê? Porque todos nós, por um momento ou outro na vida, nós sofremos uma perda de energia. Fisicamente, espiritualmente, emocionalmente, socialmente, intelectualmente. É ou não é? Qual de nós que nunca enfrentou uma situação assim de desânimo? Mas nesse relacionamento que eu estou te descrevendo, eu estou te propondo, e ao fazê-lo, você está entrando em águas profundas. Naquele momento, você vai ser energizado de diversas formas, espiritualmente, emocionalmente, sabe, intelectualmente. Como é que eu sei disso? Porque eu sou discipulado. Porque eu aprendo com pessoas que são maiores do que eu, que estão mais maduros, estão mais crescidos. Eu busco conselhos com essas pessoas. Porque embora eu já sou vovô, você não vai cair na besteira de pensar que eu não tenho mais nada para crescer, que eu não tenho mais nada para aprender. É ou não é? E todas as vezes que eu encontrava com esse irmão, que tinha uma maturidade, uma vida, uma experiência maior do que a minha, e eu encontrava com ele geralmente antes de eu ir trabalhar, porque o tempo é precioso, e eu conversava com ele, e depois eu ia para o meu trabalho. Significa que eu encontrava com ele mais cedo, e não para as 10, 11 horas, porque isso é hora de estar trabalhando. Todas as vezes que eu encontrei com este irmão, por causa do nosso amor, da nossa intimidade em Cristo Jesus, por causa do conhecimento dele da palavra e o meu conhecimento da palavra, nós falávamos, compartilhávamos de coisas, e eu falava de mim, dos meus problemas, das minhas lutas, meus sofrimentos, o que eu estou enfrentando no momento. Às vezes era um problema financeiro, às vezes era um problema de doença na família, às vezes era um desânimo com o meu emprego, meus negócios não estão andando bem, e eu compartilhava. E sabe como? Sempre eu me saía desses encontros energizado. Eu tinha uma sensação que eu podia ganhar o mundo, e eu saía guerreiro para poder trabalhar e ganhar o pão de cada dia para a minha família. E usar meu tempo com responsabilidade para glorificar a Deus e não jogar tempo fora. Esse relacionamento vai dar a você também visão. Visão. Às vezes nós estamos sem visão. Nós não sabemos olhar e ver o que eu posso fazer nessa situação. Te falta visão, né? Então, é sempre bom você pegar ideias, pessoas que são visionárias, que elas têm visões, né? Que elas têm uma palavra de consolo e de conselho para você, te levando além de onde você está. Você então começa a receber visão. Isso, Marcelo. Muito obrigado, é bênção mesmo de Deus, água é bênção de Deus.
Receber das meninas e dos meninos é a mesma coisa, né? Você chega e compartilha nesse momento de crescimento. Meu carro está dando muito problema, eu não sei o que acontece com o carro. É incrível, né? Seus carros também dão problema, irmãos? Tem ido muito ao mecânico? Como é que está a sua situação? Por causa do reino de Deus, eu tenho 2 carros. Se um já é difícil, imagina 2. Minha esposa tem um, eu tenho outro. Não precisamos de 2 carros, eu e minha esposa. Mas por causa do reino de Deus, precisamos de 2 carros. Minha esposa guerreira vai guerrear para um lado, vai ajudar pessoas de um lado e eu vou ajudar de outro. Que Deus nos dê a graça de fazer até morrer. Certamente, se não fosse o trabalho do reino, eu não teria 2 carros. Para quê? Um já dá muita dor de cabeça. Esses buracos aí que o prefeito... não pode falar mal da autoridade. Vamos continuar a ideia aqui que é melhor. Então, é a ideia da visão. Tem pessoas que é inexperiente quando lida com o carro. Dependendo do seu problema com o seu carro, eu vou te recomendar procurar o Marquinhos. Menino novo, né? 23, 24, Marquinhos? 23? Menino ousado, né? Já até casou esse menino. Esse menino está entrando em águas profundas. Você percebe, não percebe? Percebe. Casar é um dos sinônimos de pessoas que estão crescendo, assumindo responsabilidade. Já vem o neném. Aí você vai ver, Marquinhos, como é que o negócio é. Gostoso, ele não dorme, rapaz, sabe como é que é, né? Pois é. Mas eu te recomendaria, conforme o seu problema do seu carro, e o Marquinhos é um cara que compra carro, vende carro, tal. Se eu precisar vender meus carros, pode ter certeza que eu vou buscar conselho com o Marquinhos. E ele vai me falar de coisas de carro que eu não entendo. A vida é muito curta e muito complexa para você entender de todas as coisas na vida. Male você entende do seu ramo e você acha que entende muito. E você sabia que tem gente que entende mais do que você do seu ramo? Tenha humildade e vai lá buscar conselho com esse cara que entende mais do que você, para você crescer mais. Ou você colocou uma tampa no seu crescimento e você não vai passar daí. Porque o seu orgulho diz que você é muito crescido, que você é muito entendido. Não importa a área que você está, sempre vai ter uma pessoa que entende mais do que você. E orgulho é um problema sério. Me ensinaram que é difícil eu identificar o meu orgulho. Sabe por quê? Porque o orgulho é um pecado de 1000 faces. Quando você acha que você pegou aqui, o cara ainda escapa. Não, irmão, não é orgulho, e tenta explicar. Está na cara que é orgulho, meu irmão, minha irmã. Mas você vai admitir? Difícil, né? Mas esse assunto do orgulho é um outro dia que nós vamos tratar disso. Hoje nós vamos continuar aqui. O que o discipulado fará por você? O que esse relacionamento fará por você? Ele vai te potencializar as suas habilidades. Deus te deu muitos dons, te deu muitas habilidades. E o discipulado vai potencializá-los. Se você é bom, vai ficar melhor. Porque uma das dificuldades nossas, às vezes, é distinguir ou decidir entre o bom e o melhor. E às vezes nós ficamos no bom. Porque o melhor a gente acha que não vai chegar lá. Esse é um outro problema. Mas nós precisamos entender isso. Baixa estima é uma visão de si mesmo distorcida. De certa forma, me desculpe, eu pulei a etapa aí, eu já fui direto na baixa estima, né? Que na verdade é a autoestima baixa. Mas no fundo é a mesma coisa, né? Vamos ganhar tempo aí. A baixa estima é uma visão de si mesmo distorcida. Sabe quem tinha esse problema? O grande Moisés tinha este problema. Moisés, profundo conhecedor, criado na cultura egípcia,
a melhor cultura da época. Moisés era um homem de 10 talentos. Tinha talento demais. E quando Deus chama Moisés para ir lá libertar o povo dele, o que Moisés diz? Eu ir lá libertar seu povo? E você conhece a história tão bem quanto eu, ou até mais do que eu. E você sabe que o Moisés tinha uma baixa estima violenta. E todas as desculpas que ele colocou para não fazer o que Deus queria, Deus tirava. Senhor, eu sou gago, eu não sei falar. O seu irmão vai falar por você. Senhor, eu nunca fui eloquente. Sabe, falar assim com força. Eu nunca fui isso, Senhor. Fica tranquilo, que você vai receber o apoio e a ajuda necessária. Senhor, e se eles falar? E você conhece a história. Mas Deus foi trabalhando com Moisés e ele foi desenvolvendo. Baixa estima é uma deficiência da natureza humana. Lá no Éden, quando ele caiu da graça. Sabe? Adão não tinha problema de baixa estima, nem a Eva. Nós eram excelentes. Mas quando entrou o pecado, quando eles caíram, a baixa estima entrou neles. E começaram a ter medo. E começaram a brigar um com o outro. E um culpar o outro. E a confusão foi. E até hoje é assim. A raça humana tem baixa estima por causa da queda do homem. Você tem e eu tenho. Não, eu não tenho. Nós gostamos de pensar que nós somos o bambambam. Que nós já temos tudo resolvido. Gostamos de pensar que nós não temos problemas. De vender uma imagem pública que eu não tenho problema. Bom, então você não é ser humano, você não é terreno, né? Aqui você deve vir de outro planeta. Não creio muito nisso não, mas sei. Porque baixa estima é algo comum a todos nós. E nesse relacionamento pessoal e íntimo de discipulado, o irmão mais crescido, mais maduro, ele vai me ajudando a ver o quanto eu sou orgulhoso, o quanto eu sou mentiroso, o quanto que eu sou hipócrita e o quanto que eu tenho baixa estima. Eu ouvi várias vezes do irmão que me ajudava, nossa, Jaime, que baixa estima. Falei, o quê? Falei, é baixa estima. Falei, por que eu não estou querendo crescer a minha empresa? Ele falou, estou vendo uma baita de uma baixa estima aí. E o cara me desafiava, e o cara mexia com a minha cabeça, E no fim, eu tinha que admitir. Verdade. Eu estou com baixa estima mesmo. Por que eu não posso fazer isso? Deus diz, se Deus é por mim, quem será contra mim? Se Deus não poupou o seu próprio filho, o que mais que Ele não vai te entregar? E nós dizemos que Deus é meu Pai, e eu sou herdeiro de todas as coisas, mas eu vivo como um miserável, um fraco, um desanimado. Faz sentido? Mas todos nós temos os nossos problemas. Mas todos nós podemos receber ajuda para crescer, entrar em águas profundas, desenvolver. Bebês não crescem sozinhos. E está aqui as mães e os pais para dizer para mim, Jaime, isso é óbvio. Você vai chover no molhado? Nós estamos cansados de saber que bebê não cresce sozinho. Mas sabe de uma coisa? Bebês espirituais na fé também não crescem sozinho. E isso não parece tão óbvio. Devia ser óbvio isso também. Mas não é. Porque às vezes os bebês não recebem ajuda para eles desenvolverem espiritualmente. Esse é um problema crônico da igreja do Senhor, no Brasil e no mundo. Batizamos as pessoas, mas depois nós deixamos essas pessoas e elas não crescem. É um problema que eu tenho, é um problema que você também tem, não é? Veja o que Deus diz dos bebês na fé, para que você e eu estejamos convencidos de uma vez por todas.
Assim como há os bebês, biologicamente, bebês físicos, que nascem todos os dias, também existe bebês na fé, que deveria nascer todos os dias e crescer. E nós vamos evocar o Nicodemos para nos ajudar para entender isso. Nicodemos era um grande mestre em Israel. Devia ter beirando uns 80 anos. Um grande mestre em Israel. E ele foi encontrar com outro mestre. Com quem? Jesus. Por que ele fez isso? Ele já não era crescido, não era maduro? Por que ele procurar um outro mestre? É porque tem um outro mestre maior do que ele. Tem um mestre mais crescido, que precisa ensinar esse homem velho e entendido, e mestre em Israel, ele é chamado de mestre em Israel. Pensou, um mestre precisando aprender mais coisas? É, irmão, isso mesmo. Você é um mestre? Pois é, mestre precisa crescer mais. Deixe-me ler. Ele encontrou com Jesus, ele elogiou Jesus, porque Jesus fazia aqueles milagres, e era a prova de que Deus o enviou. E quando Nicodemos elogiou Jesus, Jesus disse assim: a isto respondeu Jesus: em verdade, verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer a segunda vez? Ele precisava aprender mesmo, né? Apesar de mestre. Jesus respondeu: em verdade, te digo, Nicodemos, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Vou pegar um gancho na fala de Jesus e te perguntar: você já nasceu de novo? Você já nasceu da água e do Espírito? Se a resposta for não, então preciso te dizer, você ainda não entrou no reino de Deus. Amém? Você não entrou no reino de Deus. Por quê? Porque Jesus disse que para entrar você tem que nascer de novo. E o que é nascer de novo? Em outras palavras, é ser batizado. E quando você é batizado, você nasceu de novo. Tanto de gente aqui já nasceu de novo. Agora, esse tanto de gente aqui, inclusive eu, precisamos agora crescer, entrar em águas profundas. O grande apóstolo Paulo, profundo conhecedor, grande teólogo, sabe o que ele disse sobre o nascer de novo e o crescimento? Está aí no nosso telão. Paulo falou assim com Timóteo: a Timóteo, verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Interessante. Paulo chamou Timóteo de meu filho na fé. E a igreja toda sabe que Timóteo era um filho na fé de Paulo. Paulo discipulava Timóteo. Paulo ensinava Timóteo. Paulo ensinava Timóteo a crescer. E olha que esse rapaz, esse menino cresceu, hein? Paulo morreu. E sabe o tanto que Timóteo cresceu? Ele se tornou um presbítero da igreja de Éfeso. Isso é crescimento. Porque ele cresceu, Deus usou os seus talentos dados por Deus, os seus dons dados por Deus. Quando você nasceu de novo, o seu pai ou a sua mãe na fé, ela te ajudou a crescer? Porque é um fenômeno muito triste na igreja, pelo Brasil inteiro, pelo mundo inteiro, é que pais geram filhos espirituais, mães geram filhas espirituais e simplesmente não ajudam eles a desenvolver e a crescer. Quando esse fenômeno acontece na área física, biológica, essa mãe, ela precisa responder um processo.
porque ela abandonou seu filho, sua filha. Mas nesse pormenor eu não posso pegar muito pesado. O que eu posso fazer é pedir a Deus misericórdia. Porque às vezes eu gero tantos filhos na fé que eu não consigo cuidar. E aí, isso é outro problema para outro dia. Hoje você tem dificuldade de buscar ajuda para continuar crescendo espiritualmente. Você sabe por quê? Porque o seu pai que te gerou, a sua mãe que te gerou, te abandonou. E o abandono físico é uma das piores dores que um ser humano pode sentir. Imagine você, o abandono espiritual. Quão dores maiores pode provocar num irmão, numa irmã, que não foi assistido para que ele pudesse crescer espiritualmente. Temos mais 2 minutinhos para aquele relógio de igreja lá. Então vamos ver. Todos nós precisamos continuar crescendo. Amém? O que é mesmo? É isso aqui. Todos nós precisamos continuar crescendo. Eu ouvi, eu entendi. Mas você vai fazer o que para você crescer? Vai buscar ajuda? Mas a questão é, até quando eu devo crescer? E na leitura que o João fez, João, ao ler, ele leu Efésios capítulo 4, versículo de 11 a 15, e lá mostra que Jesus deu dons aos homens. Alguns para serem presbíteros, outros para serem evangelistas. E para que Deus deu esses dons a esses homens? Para que eles pudessem ajudar a igreja a crescer, para fazer o serviço de Deus. Às vezes a igreja acha que o trabalho dos presbíteros evangelistas é fazer todo o trabalho do Senhor. E na verdade não é isso. Na verdade, esses homens, esses guias, esses líderes, eles devem treinar homens e mulheres para que a igreja faça o trabalho do Senhor. Então, finalizando a nossa fala, para nós ficarmos dentro do nosso tempo, vamos fechando. Esses dons foram dados para preparar a igreja para fazer o serviço de Deus. Também para que todos nós cresçamos até o ponto de nos tornarmos parecidos com Jesus. Eu sei que eu preciso crescer, mas que tanto eu preciso crescer? Eu preciso crescer até eu chegar a me tornar do tamanho de Jesus. E honestamente, olhando para mim, em muitas situações, eu estou longe de ser como Jesus. E você, meu irmão, minha irmã? Comparando você com Jesus, não com outra pessoa aqui, mas com Jesus. Você está mais parecido com Ele? Está fazendo como Ele fazia? E o versículo 14 vai dizer que a razão de eu crescer, entrar em águas profundas, é para que eu não seja como criança, arrastado por todo o vento de doutrina. Crianças não sabem distinguir entre o certo e o errado. E essas lives dos televangelistas e telepastores estão aí para comprovar isso. Falam coisa certa dentro da Bíblia? Obviamente que sim. Mas falam muitas coisas que não faz sentido, que a Bíblia tal, isso é a teologia deles, é o entendimento deles, e você acaba engolindo todo esse negócio. Mas o problema é que você não cresceu o suficiente para distinguir o certo do errado. Ainda falta muito de Bíblia para você ver que isso é doutrina de homens e não é de Deus. O desafio, você não pode ficar sem ele, nem eu. Eu preciso ser sempre desafiado. Pessoas me desafiam sempre e eu busco ser desafiado, porque é assim que cresce, de tanto jeito. E a pergunta é, para você, meu irmão, para você, minha irmã,
Para mim mesmo. Para mim mesmo, por que não? Você está crescendo espiritualmente? Sua vida está indo de vento em polvo com Deus, com o Espírito Santo, com Jesus? Você diria, eu estou crescendo. Irmãos, se você tem olhos espirituais para ver, se você está se tornando mais maduro, você pode ver no meio do povo de Deus que várias irmãs e vários irmãos estão crescendo. Eu não tenho a mínima dúvida disso, porque eu vejo o seu crescimento. Mas quem é você para ver o crescimento, Jaime? Ué, Jesus disse que é pelo fruto que você conhece a árvore. E quando você amadurecer mais, você vai poder ver as pessoas também crescendo. Você está estagnado no seu crescimento com Deus? Eu estou estagnado, eu estou parado. Na verdade, você não está estagnado nem parado. Você está descendo. Não tem essa ideia que eu estagnei. Ou você está crescendo ou você está caindo. É igual uma pedra que você joga para cima. Na medida que ela para de subir, o que acontece com ela? Começa a descer. É a lei da gravidade. Não tem jeito. Eu parei de crescer. Então você está caindo. E às vezes você nem percebe. Você acha que você está bom demais. Reveja. E o desafio é, se esse é o seu caso, se é o meu caso, o que eu preciso fazer? Retomar o meu crescimento. Fiquemos em pé, por favor. E nós vamos cantar uma canção. E aí nós estamos fechando. Que Deus, que o Espírito Santo, que Jesus, nos dê a compreensão do que foi falado e que Ele nos ajude a crescer mais e entrar em águas profundas. Deus te abençoe.